Primeiro ponto, você não está atrasado. Segundo ponto, inteligência artificial é uma ferramenta que vai te ajudar e que, se você não tiver conhecimento, você pode se prejudicar fortemente nos próximos meses ou anos se você não adentrar neste assunto dentro da sua organização. Ponto. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Via Contactos Podcast, lugar onde nós falamos de empreendedorismo, gestão, negócios, a vida real de quem empreende, toca esse país aqui nas costas, de quem constrói Brasil todos os dias de uma maneira muito vida real, vamos dizer assim, né? E um dos assuntos mais relevantes, vamos dizer assim, dos últimos tempos, não só para quem empreende, mas para toda a sociedade, chama-se inteligência artificial. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, como que a inteligência artificial impacta os negócios, a sociedade, a sua vida. E para falar sobre esse assunto, obviamente, eu sempre trago os convidados muito especiais, convidados que conhecem muito sobre esse assunto. Rubney Luan, meu convidado de hoje, seja muito bem-vindo. Prazer imenso te receber aqui. Obrigado por ter aceitado participar do nosso podcast e compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua história. E para começar, queria pedir para você se apresentar. Quem que é o Rubney Luan? O que você faz? O que você já fez? O que você vai fazer? Seja muito bem-vindo. Quem é o Rubney na fila do pão, né? Meu nome é Rubney Luan Belloni, tenho 32 anos, sou pai da Maitê, esposa da Rafaela, sou contador por formação e empreendedor por vocação. Adoro esse ambiente empreendedor, sou apaixonado por tecnologia e antenado aí por necessidade de sobrevivência. E aí, você é empreendedor que veio de baixo, sabe do que eu estou falando. Sobreviver não é sentar na zona de conforto, é buscar sempre o que pode te colocar em risco, porque voltar para onde nós viemos, tenho certeza que você que veio de baixo jamais vai aceitar. Muito bom. A gente estava até conversando aqui antes de começar, né? Que a gente podia falar de paternidade. Né? Rubney é pai da Maitê, tá com 6 meses? 6 meses. 6 meses. Eu sou pai do Matheus, que vai fazer 1 mês agora, nessa semana. Então nós estamos aí, não estamos dormindo direito, mas com um sorriso de orelha a orelha, né? Dormir é luxo. Dormir é luxo, mas impossível estar mais felizes do que estamos. A gente fica falando dessas coisas, a gente vê o brilho no olhar, assim, né? Como eu gosto de falar, né? A paternidade é o ápice da experiência humana. Tá louco? Eu não vou viver nada mais extraordinário que isso. Apaixonante. Você esse final de semana mesmo, eu sei que não tem a ver com o assunto aí, mas sábado, passei o dia no parque com a minha família. Eu vi o... Que dia feliz, cara. Eu falei, é isso aqui que é uma família feliz? Vou colocar uma margarina, vai virar uma propaganda aqui. Porque que delícia, cara. Tipo, tá com a minha filha, tá com a minha esposa, e faz uma atividade física, aí elas brincam. Você fala de água de coco. Falei, olha que coisa maravilhosa, o que tem de luxo nisso? Nada, né? Uma família. Eu já tenho que pedir umas consultorias, né, dos próximos. A sua filha tem 6 meses, o meu tem 1, então já tá experiente. Não, acho que essa experiência empírica também faz sentido. Mas me coloca à disposição. Bom, paternidade é muito bom, a gente adora de falar sobre isso, mas o nosso assunto que nós vamos falar aqui hoje é sobre inteligência artificial. Esse assunto aí que está tomando aí todas as mesas de discussões, todas as mesas de reuniões em todas as empresas, os negócios. E também é a preocupação de muitos funcionários, muitos colaboradores que, enfim, muitas vezes não sabem como lidar com essa novidade, né? Eu posso dizer que é uma novidade ainda. O que vai acontecer com a mão de obra trabalhadora com o advento aí da inteligência artificial? Essas pessoas correm risco de ficar sem trabalho, vai ter trabalho, não vai ter trabalho. Mercado de trabalho. O primeiro assunto que eu gostaria de falar contigo aqui é sobre o mercado de trabalho com o advento aí da inteligência artificial. É que a resposta, sobre a inteligência artificial e essa guerra entre pessoas no mercado de trabalho, ela só vai acontecer se as pessoas não tiverem conhecimento e não se aprofundarem no assunto. Eu digo isso porque, se a gente for fazer um comparativo entre tecnologias, lá no passado, quando foram criar o avião, a única referência que existia sobre um objeto que voa era o pássaro. E o pássaro batia asa.
Não sei se você sabe, demoraram anos para eles fazerem um avião, porque eles iriam fazer um avião que bate asa. Nossa, sério? Não sabia dessa. E hoje, o que acontece? Com a criação da inteligência artificial, a primeira reação, e equivocada, de quem tem conhecimento sobre o assunto e conhece a ferramenta, é querer substituir o humano. Só que, assim como o avião não precisou de asa para voar, não precisou bater asa para voar, a inteligência artificial não precisa substituir pessoas para ser eficiente, para ser eficaz, para fazer a diferença nas organizações. E ali, a inteligência artificial, por exemplo, dentro dos pequenos negócios, que é a grande maioria, 99% das empresas no Brasil hoje é composta por 99% da economia hoje, no Brasil, é composta por pequenas empresas. Ou seja, pequenas e médias empresas. Quem toca esse país aqui é o pequeno empreendedor. É o pequeno empreendedor. Então, dentro desse contexto, existe um equívoco das pessoas quererem transformar a inteligência artificial e colocar dentro de uma empresa com habilidades humanas. Sendo que não. É você querer que um avião bata asa. A inteligência artificial, ela substitui tarefas. E tarefas substituem pessoas. Vou tentar explicar um pouco melhor isso, tá? Porque é interessante essa pergunta, porque isso aqui vai levar... não podemos perder o fio da meada. Então, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial é uma... Eu vou falar com leigo, tá? Inteligência artificial é uma ferramenta. Vou falar com leigo, não estou falando com um cientista para utilizar isso como uma base legal para fundamentar uma tese de doutorado. Estou num podcast falando com um empreendedor. Legal. Que muitas vezes não tem o conhecimento mínimo do que é uma inteligência artificial. Tá chegando agora e acha que está atrasado. Então, estamos todos no mesmo nível, né? Impacto da inteligência artificial dentro de uma organização no mercado de trabalho. Sendo a inteligência artificial uma ferramenta que vai automatizar alguns serviços que são operacionais e outros nem tão operacionais assim, logo, uma pessoa que está focada somente no que ela faz operacionalmente, ela será facilmente substituída. Vou dar um exemplo, tá? E aí que na verdade não é a pessoa que está sendo substituída, são as tarefas que essa pessoa faz. É uma tarefa que essa pessoa faz. Você entende? Boa, peguei. Cara, imagine no mercado, dentro da sua equipe hoje, uma pessoa que é especializada em IA. Ela sabe automatizar tudo que for necessário. Quanto vale essa pessoa para você hoje? Bastante. Ela está desempregada? Não. O que ela está fazendo? Ela está usando a IA para benefício próprio e da sua organização. Eu tenho certeza que essa pessoa vai prosperar, ela vai ter uma nova remuneração, ela vai ter um novo valor de mercado, simplesmente porque ela sabe transformar essa ferramenta em algo que traz um potencial retorno para a organização na qual ela trabalha. Ponto. O que assusta um pouco o mercado de trabalho é que boa parte, e aí eu estou falando como empresário, boa parte dos colaboradores, geralmente, eles só investem em conhecimento e inovação quando são obrigados, ou são empurrados, ou são motivados, entende? Mas a maioria não é assim. Então, quem é assim? O empreendedor. Na sua essência, ele está sempre buscando novas formas de resolver seu problema. E é engraçado que, às vezes, quando o colaborador, muitos deles, é colocado o dono do negócio assim, faz esse curso aqui, faz aquele aí, faz aquele... Ele não faz ainda e reclama e acha ruim. Não, se fizer, faz no horário de trabalho. Se fizer fora do horário de trabalho, é hora extra. Eu tô falando dos maus, né? Dos acomodados. Não, eu vou até Existem as exceções. Não, com certeza, mas eu vou fazer um parênteses aqui que eu vou lembrar de um post que eu vi aqui de uma advogada trabalhista. Sim. É uma grande, tem bastante seguidor na internet, é bem conhecida, advogada trabalhista. E ela fazia justamente isso. Falou assim, não, se a sua empresa fala para você fazer um curso, você tem que fazer esse curso no seu horário de trabalho, no seu expediente. Se você fazer fora do seu expediente,
isso é hora extra. A legislação até fala isso. Se você for pegar ao pé da letra ali na CLT, é isso. Mas, cara, olha a mentalidade. Olha a mentalidade pra onde que a gente vai, e aí depois aí vem a inteligência artificial. Aí você vai fazer o quê? Seguir a CLT? Do jeito que tá lá, ó, pagará. A realidade, ela sempre se sobrepõe a esse tipo de fato, às vezes. Né? Sim, essa é a complicação, entende? Então, seria muito mais produtivo e eficaz se todos falassem a mesma língua, só que daí seria uma utopia, entende? Não é essa a realidade. Por isso que, se nós formos analisar por um viés assim mais realista, pessimista, é quase apocalíptico o futuro num curto prazo. Eu estou falando aí nos próximos meses, até mesmo 2 anos. Entende? Muito se fala de 2030, que será outro mundo, tá? Muita coisa vai acontecer até 2030. Mas, para você ter uma ideia, a minha visão sobre o mundo, o mundo que a gente tem hoje já era. A gente começou a ouvir falar de ChatGPT, por exemplo, era setembro, mais ou menos, de 23. Outubro, mais ou menos isso, né? Setembro de 23, mais ou menos, todo mundo falou, nossa, existe esse negócio aqui. Que aí, cara, foi aquele boom, assim. Cara, de setembro, a gente tá gravando aqui em julho. São 7, não é nem um ano de que apareceu a inteligência artificial. E o tanto de coisa que já existe... É exponencial. Que cara, não existe ainda as coisas que acontecem, sabe? Então, eu vejo isso de fato. Quando você fala assim, você falou pra mim assim, nossa, Ricardo, é apocalíptico o negócio. De fato, tem muita coisa, mas não porque que é uma coisa ruim. Eu acho que é por conta da própria... Como que as pessoas conduzem as suas vidas, né? Você se contenta com muito pouco, né? Cara, vamos trazer para uma realidade brasileira, na qual... Vou trazer um contexto histórico. Vamos colocar todo mundo na mesma página mesmo. Quando como você falou, né, o advento da inteligência artificial. Com o advento da internet. Porque não foi impactante, mudou a nossa realidade, houve ali, paralelamente, houve a globalização, mas não teve tanto impacto imediato, porque ainda não havia computadores nas casas, ainda não haviam smartphones, ainda não havia internet fácil e de qualidade, a um preço acessível. Então, era algo praticamente elitizado. Entende? Eu vim de uma família muito simples. Eu não tinha computador em casa. Então, para ter acesso a computador, eram os vizinhos, com um pouco mais bem de vida. E quando consegui usar a internet? Final de semana ou depois da meia-noite, se eu não me engano, né? A internet de escada, famosa. Então, era algo que demorou a tracionar, porque não tínhamos recursos para colocar a internet em prática e alavancar tornar exponencial também o impacto dessa nova tecnologia ali nos meados dos anos 2000. Eu sou de 91, né? Então eu pude acompanhar, mas não com essa visão de empreendedor. Mas hoje, se nós formos analisar, todo mundo tem internet. Todo mundo tem acesso a um equipamento. Isso quando não tem dois, né? Tem dois aqui, ó. Isso quando não tem dois. Então, se a pessoa tem internet e tem equipamento para poder utilizar, cara, é baixar um aplicativo, basta a pessoa saber ler e escrever. E ela vai saber utilizar a inteligência artificial. Então, o poder de impacto... Nesse exato momento, por exemplo, tem gente criando coisas extraordinárias para o bem e para o mal, entende? Por isso que não... O impacto da inteligência artificial, por mais estudiosos que sejam, os futuristas e etc., não é à toa que juntam uma galera dos bilionários e falaram, vão assinar isso aqui, precisa parar. Precisa parar por quê? Porque já era. Eu lembro que lá em setembro, outubro mais ou menos, que quando o mundo ficou sabendo, nossa, existe o ChatGPT, eu lembro do Elon Musk falando assim, cara, tem que parar esse negócio aí. Tem que parar esse negócio aí, porque o mundo não está pronto para esse tipo de solução. Ele é um representante de um pensamento que é válido, cara. É válido porque
Mas você não acha que, por exemplo, porque a OpenAI, o Elon Musk, ele era sócio da OpenAI. Não lembro se é da OpenAI ou de alguma outra empresa que tinha, que estava à frente também da inteligência artificial. Só que ele não foi o cara que... Ele não foi o primeiro, vamos dizer assim, né? Mas acho que é uma verdade que até é obscura, assim, sabe? Eu acho que... Por quê? Ele não era sócio porque a OpenAI é uma associação sem fins lucrativos. Eu não sei se era da OpenAI, mas era alguma outra... Eu não lembro exatamente, mas ele estava desenvolvendo isso... Da só organização ali que só fundou. que tinha alguém que desenvolveu mais rápido que ele, entendeu? Não, ele fez parte ali, né, do investimento inicial, e aí a OpenAI e a criação do ChatGPT ele foi feito com o intuito de trazer benefícios e melhorias para a sociedade. Por isso que era uma associação sem fins lucrativos. Obviamente de acordo ali com a legislação, com a burocracia americana. Só que agora, não sei se você chegou a acompanhar, essa semana passada saiu uma notícia de que a OpenAI está com dias contados como uma associação sem fins lucrativos. Ela vai entrar na bolsa. Entende? Então, é um mundo obscuro, cara. Acho que não. Eu não tenho o intuito, e até é interessante já para pautar essa conversa, sabe? Eu não tenho o intuito de querer ter uma posição, uma resposta, dizer que eu entendo, que eu compreendo, que eu sei o que é. Não. Eu sei que tem muita coisa acontecendo, muito além do nosso alcance, e eu sei que a quantidade de informação, novidade, tecnologia que está saindo é humanamente impossível de acompanhar. Então, qual seria... já é a primeira dica. Qual é a primeira dica? Que ainda falando sobre a primeira pergunta relacionada ao mercado de trabalho. Escolha uma meia dúzia de ferramentas, uma que seja, fique bom nela, agarre nela, porque você vai precisar de uma, pelo menos. Não é possível você dominar Midjourney, porque Midjourney, aí você tem que conhecer, ele vai levando para outras ferramentas, HeyGen, que é a ferramenta de clonagem. Cara, aí você vai para o OpenAI, que tem o ChatGPT. Aí o ChatGPT, você cria GPTs, e do GPT você usa a API de integração para... Cara, como é que você vai saber tudo isso? Lembrando que a gente está falando com um empreendedor, que na sua maioria da audiência são contadores ou são clientes, né, de contadores que também são empreendedores. Mas são pequenos empresários assim que, cara, o cara tem que fazer 500 mil atividades no dia ali e o dia 24 horas não dá conta. Você acha que ele vai parar tudo que ele está fazendo e estudar sobre inteligência artificial? Para chegar onde? Para chegar no mesmo patamar de uma pessoa que tem um dia livre e que estudou uma semana. Entende? Tipo, é muito complicado. Aliás, vou fazer um parênteses aqui. Eu gosto muito de uma frase do Alfredo Soares, do G4, que ele fala que inovação é ter dinheiro em caixa. Fecha aspas. Eu adoro essa fala dele, porque o pequeno empresário, cara, primeiro vende, depois entrega o que você vendeu, aí depois você faz o resto. Entende? Aí o cara vai estudar sobre IA, quebra. Qual que é o sentido? O que ele vai fazer com IA se ele não tiver caixa, sabe? Se ele não tiver... Então eu acho que a gente pode... Eu gosto de ajustar a fala, e é algo que eu não consegui encontrar ainda nos podcasts que eu assisti sobre IA, é que muito se fala de... Entra, começa a aprofundar e começa a ir como se todo mundo tivesse a oportunidade de viver disso. Só que não é. Volta. Então, como fazer para utilizar a inteligência artificial no contexto em que eu vivo, na minha realidade, sendo pai de um bebê, uma esposa, tem que dormir, tem que fazer atividade física, tem que tocar seus negócios. E aí, como é que você vai colocar a IA aí no meio? É verdade. Pro cara que está começando agora, ele precisa... Poxa, ele está num turbilhão. Eu sempre falo que, cara, o empreendedor, ele tem um turbilhão ali de emoções, de coisas que ele precisa fazer ali no dia a dia. É muita informação. O cara tá na internet, muito deles tá na internet o tempo inteiro, é uma overdose de conteúdo. Ele vê um assunto de 10 formas diferentes, porque 10 pessoas diferentes falam para ele. Inteligência artificial, todo dia tem alguma novidade, tem algo novo para aprender. Como que a gente consegue fazer um detox de estudo? Você acha que você falou um negócio bem legal que é, cara, fica bom em uma coisa.
Mas como que eu consigo fazer um detox disso tudo e focar naquilo que de fato é relevante, é importante, e focar naquilo que eu preciso, que vai fazer a diferença de fato ali? Porque eu acho que o empreendedor, ele é muito... Às vezes eu me pego assim, falo assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu preciso ir pra cá. E aí é tanta coisa assim, que você se pega sendo levado assim de uma forma muito... até sem querer. Sim. Mas como que eu consigo ter foco e, com auxílio, utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta positiva para tocar os meus negócios ali no dia a dia? Sim. Ó, novamente, eu vou citar mais um membro do G4, que é o João Vitor. Tá? Porque esse ano eu foquei no G4 ali para fazer os cursos Eu deles também. ali. Então. Os caras são bons. E vou compartilhar um pouco do pensamento dele, que é o seguinte. Primeiro passo. Pega a tua realidade. Antes de querer mudar o mundo, tipo, lave a louça, né? Cuida de casa. Então, como assim cuidar de casa? Pega a tua empresa, certo? Faz um mapa da sua empresa, vê quais são os problemas que ela tem e busque resolver esses problemas com a inteligência artificial. A partir do momento que você encontrou os problemas reais da sua vida, da sua empresa, e você buscou alternativas para resolver esses problemas com inteligência artificial, foca nelas e desfoca do resto. Por que desfoca do resto? Vai da realidade e da capacidade de organização de cada um, tá? Então acho que é bom a gente colocar também em níveis. Tem gente... eu sou da turma que não tem notificação em nada no celular. Não gosto de ter mensagem pendente de resposta no WhatsApp, mesmo tendo 2 WhatsApp, e-mail. Eles chamam de inbox zero. É um tipo, não sabia nem que existe uma galera que é inbox zero. Tipo, é gente que não gosta de ter nada pendente. Nem no Trello, nem nada, em lugar nenhum. Eu sou dessa turma. Então, se eu sou dessa turma, se eu abrir tarefas infinitas, eu vou ter uma crise de ansiedade dia após dia. Porque eu não vou dar conta de atender a demanda que eu mesmo criei. Agora, se eu entendo o mundo como ele é, aceito que a velocidade dele é muito à frente, muito acima, muito além do que a minha, se eu entendo que, independente de quanto eu leia, quanta newsletter eu ler, quantos jornais eu ler, quantos vídeos no YouTube eu assistir, todo dia surge um influenciador novo de um assunto X. Mas, na verdade, quanto mais você começa a estudar, você vai vendo que as referências são sempre as mesmas. Você vai parar lá nos Estados Unidos. Ou na China. Então, quando você começa a entender que as referências são as mesmas, você para de seguir 35 influenciador daqui e começa a ler a referência desses caras. Entende? Aí você já diminuiu. Não é que não é para seguir essas pessoas. Se quiser ter uma noção de mercado, siga. Mas, cara, saia da internet. Saia da rede social. Eu acho que o maior detox que tem entenda as suas dores, mapeie, busque alternativas com IA para resolver suas dores e concentre nelas. Você não vai ter tempo para ficar olhando outras coisas. E sabe o que é muito louco em relação a isso que você falou? Eu tô trilhando um caminho muito semelhante a isso que você está falando, o que é de fácil acesso quando você fala da G4, por exemplo. É minha fonte de informações hoje. Que eu sei que eles têm uma fonte de informações fora. Mas o que é mais acessível para mim hoje? É aqui, a G4. Ah, tem uma cacetada de gente que eu sei que segue os caras. E eles falam isso. Se você pegar os players grandes do mercado hoje, eles falam, sai da internet. Sai da internet. Sai da internet. Porque é no offline que o jogo acontece. Sim. É no offline que você vai conseguir ganhar dinheiro, produzir, fazer reunião 1 a 1, pegar na mão do cara assim, fechar um negócio, fechar um acordo. E os players falam isso. Mais a dopamina da internet, de você ficar rodando TikTok aqui, é muito. A galera não. YouTube, Instagram. É muito. Mas assim, WhatsApp. o que eu fiz foi exatamente isso. Todo mundo tá aprendendo ali. É a fonte. O próximo passo você vê. E a gente sabe de onde que vem as referências. Vem de fora. Sim. Então, aí eles, por exemplo, por isso que não dá para ganhar tudo, você entende? Aí você estuda pessoas que você acredita que tenha
Imagina, você acha que ninguém estuda lá dentro? Você acha que os caras não estão buscando a melhor alternativa? Com certeza. É o business deles, cara. De milhões, de centenas de milhões. Esse ano eles vão bater 300 milhões. Aí você fala, tá, uma empresa que gera 300 milhões e sabe como gerar dinheiro. Você sabe como gerar dinheiro e produz conteúdo para nós? Cara, vamos consumir conteúdo dessa galera. Por isso que eu acabo citando eles, porque é uma visão... Tipo, não é todo mundo que tem acesso. Por mais que seja acessível, não são todos que têm acesso. Então, acabo citando, os caras vão vender curso nas nossas costas. Patrocina nós aqui, cara. Patrocina nós, pô. Sabe uma visão, acho que interessante, para quem ainda não entendeu como é que funciona o mercado de trabalho com a aplicação da IA? A pessoa deve entender. Fala assim, mas se acabar a energia, ninguém trabalha. Tem algumas... algumas pessoas têm alguma resistência. Eu fui cortar o cabelo hoje, e aí o cara falou assim, mas a inteligência artificial nunca vai cortar um cabelo. Eu falei, meu amigo, vai operar um coração, cara. Eu vi dentista já. Eu vi uma inteligência artificial do dentista lá. O cara sentava na cadeira lá e mexia lá nos dentes do cara lá. Mano. Sabe qual a diferença de uma inteligência artificial e de ferramentas que a gente já tem? Vou fazer uma analogia também. O trator, lembra do trator? Quando na Revolução Industrial... O trator substituiu ferramentas, né? Substituíram algumas pessoas. Aí você fala, beleza. É uma próxima revolução industrial. Qual que é a diferença da IA para um trator? Porque um trator, você coloca um humano ali e ele vai manuseando, né? Uma IA, você dá uma missão para ela. E ela executa. Se aparecer um obstáculo, ela aprende, resolve aquele obstáculo e resolve a missão. Então eu vou dar um exemplo, tá? Uma aplicação real dentro da BLN hoje, que nós estamos aplicando com inteligência artificial. Ao invés, o que eu estou fazendo, tá? Ao invés de eu mirar problemas e substituir tarefas que já tem pessoas fazendo, eu estou mirando tarefas que ainda não tem pessoas fazendo. Toda empresa tem. Aí eu convido você, empreendedor, você, Ricardo, a olhar para a tua empresa e falar assim, se eu tivesse uma pessoa cuidando dessa função aqui, dessa área, se eu tivesse alguém me ajudando aqui, então você faz uma lista de coisas, tipo de pessoas, para você ter uma empresa mais completa. Cara, existe uma função dentro do ChatGPT, aí você teria que ser um assinante, que você cria um GPT. O que é criar um GPT? É você criar um robô. Só que ele está... Quando você cria um GPT, ele fica disponível somente para quem tem um GPT e a assinatura. Então fica bem, como podemos dizer, restrito para um certo grupo de pessoas. Então a pessoa tem que saber o que é IA, saber o que é GPT, ter condições de pagar uma assinatura mensal, que não é barata, $20. Dependendo da realidade da pessoa, não é barato, não é todo mundo que tem acesso. Então, beleza. Só que, quando você cria um GPT, existe ainda da OpenAI, platform.openai, que você faz uma integração desse robô que você criou com o WhatsApp. E aí, qualquer pessoa tem acesso ao ChatGPT conversando via WhatsApp. Onde eu quero chegar? Eu não tenho ninguém fazendo atendimentos e agendando um SDR. Eu não tenho um SDR trabalhando feriado e à noite. E final de semana. O que eu fiz? Eu falei, cara, ao invés de substituir um humano, eu quero que esses robôs trabalhem complementando a equipe que eu tenho hoje. Então, o primeiro robô que eu fiz, que executou e que já está valendo, eu tenho um SDR fazendo o primeiro contato com o cliente. Nos finais de semana, feriado, após o horário comercial, o que vai acontecer? O cliente entra em contato comigo no site. Entra em contato no site e quer falar com o Rubem. Acessa o WhatsApp. Esse robô, cara, se a pessoa não tiver... não souber o que é IA, ela não vai perceber. Porque esse robô vai se apresentar, tem um nome, ele é um assistente, ele é chamado de Luca, assistente inteligente, uma referência a Luca Pacioli, o fundador aí da contabilidade, né? Essa pessoa vai ter acesso ao Luca, vai recepcionar, vai perguntar o nome, vai perguntar o e-mail, vai tentar entender qual a necessidade da pessoa e já vai disponibilizar o link da minha agenda para a pessoa agendar. E com o tempo vai ficando inteligente também, né? Vai ficando mais inteligente. Porque qual a diferença? Aí a gente começa a aprofundar na ferramenta, né? No ChatGPT, por exemplo,
cada GPT, ele aprende de acordo com o histórico. Vou dar um exemplo, tá? Se você cria um GPT hoje, por melhor que sejam os prompts que a gente fala, né, que são os inputs de entrada, né, os dados de entrada, o treinamento que você deu para esse GPT, nada substitui a linha do tempo, que é o treinamento que você vai dando, porque você vai descobrindo falhas, que eles chamam de tipo ilusões, assim. Tem um outro nome técnico. Um exemplo. Cara, acredite se quiser, o ChatGPT-4, ele transcreveu um e-mail meu e falou todo esse cara. Usou hoje. Caramba. E aí você fala assim, tá, acredito piamente, de olhos fechados. Amigos, dependendo, né, daquilo que você... Mas o GPT... Aí que tá. Aí vai... Putz, aí a gente vai para outro caminho. Não. Mas assim, ele tem uma agenda. Dependendo do que você... Tipo, eu não treinei para falar dessa forma. Não treinei para utilizar nenhum tipo de mentalidade para um lado, para o outro. Não treinei para ter nenhum tipo de consciência política, nada. Eu só treinei input contábil. Mas olha a necessidade de você programar, entende? Agora, se não é essa a linguagem que eu quero usar para com os meus clientes, eu preciso treinar e eu preciso supervisionar. Então, não é só conhecer. É conhecer, criar, estudar, acompanhar, corrigir e ir ajustando, entende? A gente está só no começo, cara. Está só no começo. Pensa que a gente está A gente tá em 2000 ali, cara. Computador CPUzão, de tubo, internet lenta. É porque se você não revisa tudo aquele conteúdo que lhe é respondido ali, alguém tá programando para você receber um certo tipo de resposta. Concorda? É lógico. Então, assim, não é do além que aparece ali aquele tipo de coisa ali. Existe uma programação central. Se você não tem essa revisão, beleza. O GPT aprende com as respostas e tal. Mas tem uma agenda central ali que acaba invadindo essas lacunas que ficam abertas aí. Pessoas, né? Pessoas. E aí, igual você falou, toda hora, todo segundo tem gente criando GPT pro bem e pro mal. Quantas coisas malignas já não devem estar sendo... Ou já foram produzidas, ou estão sendo produzidas com isso também? Cara, a todo momento. Tem uma ferramenta que eu gosto, se bem usada, cara, ajuda demais, que é o HeyGen. Uhum. O HeyGen é uma ferramenta de clonagem. Eu tenho um vídeo meu, cara, produzindo conteúdo que... Por exemplo, você produz vamos lá. Você pega 10 textos, referências da sua área, você junta esses 10 textos, faz uma análise minuciosa sobre cada um desses conteúdos, aí você cria um novo texto baseado nesses 10. Você no prompt, né, você ensina a falar como se fosse você, então usar termos que você utiliza, etc. E aí você transforma esse texto num script de vídeo, grava um áudio e manda para essa ferramenta chamada HeyGen. O HeyGen, você já tem um avatar, que é um clone seu, e com o áudio ele adapta com o vídeo e ele, movimento labial, expressão facial, mãos. Uhum. E de repente você tem um vídeo, você como produtor de conteúdo, você sabe a dificuldade que é produzir conteúdo. Em 15 minutos você tem um vídeo de altíssima qualidade, com um texto de altíssima qualidade, coisa que você precisaria ter Pensa a quantidade de profissional, ferramenta e custo que você... Copywriter, web designer, videomaker, o editor, os equipamentos que é tudo caro pra caramba. Então é muita gente. Eu criei eu criei meu avatar, fiz os meus testes, tá pronto. Rubini, o que você tá fazendo com esses vídeos? Tudo que eu precisava, porque o meu sonho, não sei o seu, assim, porque quando a gente faz trabalho com contabilidade, necessariamente o cliente sempre vem com dúvidas e, cara, com os anos você vai descobrindo que as dúvidas são sempre as mesmas. Sim. E aí o que eu descobri? Cara, eu vou mapear 50 dessas dúvidas
eu vou produzir um conteúdo relevante, atualizado sobre essas dúvidas. E o cliente, quando tiver dúvida, ao invés de eu marcar aquela call de 15 minutos, 20 minutos, meia hora, eu mando para ele uma plataforma na qual tem todas as dúvidas dele listadas ali. E ali ele tem uma aula, tipo de 15 minutos, 10 minutos, completa sobre a dúvida, com aplicação prática para a realidade dele. Cara, quem vai fazer isso? O meu robozinho, meu avatar. Entende? Então, com isso, eu ganho tempo, ganho autoridade, ganho escala. E não estou substituindo ninguém, porque não tinha ninguém fazendo isso. Aí, esses dias, obviamente, né, para você ter acesso a um avatar de qualidade, você precisa ter Você precisa gravar. Por exemplo, você não vai tirar do nada Não, você tem que ir no estúdio, tem que gravar bonitinho. E aí o cara pegou que tava gravando o cara falou assim, cara, você tá tirando meu emprego. Eu falei, não, se não fosse o Rei Dian, eu não tava aqui gravando com você agora. Entende? Não, então é um negócio meio ovo e galinha, assim, você fala, cara, eu não te conhecia, eu não te conhecia, tipo, eu não ia te conhecer se não fosse essa ferramenta. Uhum. E porque não tá acessível a mim esse nível de profundidade, de cinematográfico, sabe? Foi 1 hora pro cara ajustar o foco, eu nunca vi um negócio desse. Eu lembro que eu fui numa palestra, numa feira, foi na Conarec. Foi na Conarec. Acho que foi na Conarec. Foi uma feira, e aí veio um gringo, eu não vou lembrar o nome do cara que veio aqui, e ele foi a palestra que eu mais gostei. Eu sempre vou em evento, adoro ir em evento, a gente já se cruzou nos eventos. Eu adoro ir em evento, gosto bastante. Eu morro de inveja de você, cara. Queria ir nesses eventos todos. Eu gosto bastante. E eu gosto de gente, eu gosto de conversar, trocar as experiências assim. E aí eu fui nesse evento, na Conarec. Mas você gosta também. A gente vira e mexe. Vira e mexe, a gente. Gostar eu gosto. Mas essa disposição que você tem de estar em todos, assim, não, eu falo, cara. Mas eu tô diminuindo um pouco, eu ia muito. Que aí não é. Não, mas é porque tem coisa que não dá. Você tem que. Semana passada você foi, acho que 2 em um dia só? Semana passada? Onde foi que você tava no G4 lá e tava num do subido, parece? Eu fui Não, eu fui só no G4 só. Mas tava com outro... Não, é porque lá no... Eu fui no aniversário da G4, eu fui no aniversário da G4, na gravação do primeiro dia, que o Bruno Nardon tava falando. E lá eu encontrei conversei com um monte de gente lá, né? E uma das pessoas que estavam lá, no dia seguinte, ela ia no evento do Extremo, do Thiago Tessman. E aí eu fiquei conversando com ela lá de tráfego pago, essas coisas assim. Talvez desse ponto aí. Mas eu fui na gravação do aniversário da G4. Foi bem legal também lá. E lá eu vi uma palestra do cara. O cara falou assim... Ele falou das 6 tendências não óbvias para o futuro. Eram 6 tendências que não eram óbvias que ia acontecer. E uma dessas tendências é que as pessoas, elas tendem a voltar a valorizar a experiência humana. Tipo assim, a experiência de ter o contato de uma pessoa a pessoa mesmo, assim, carne e osso. Porque durante muito tempo, durante esses anos, tecnologia, e-mail, WhatsApp, atendimento eletrônico, URA, todas essas coisas assim, afastou um pouco esse relacionamento. Até a própria pandemia mesmo, com o distanciamento, afastou um pouco essa questão de você pegar na mão. Sim. Hoje em dia existe muito essa questão do home office, é bom, é ruim, que afastou fisicamente as pessoas, sabe? E aí ele falou que uma das tendências não óbvias que existiam hoje no nosso mundo era isso, a pessoa voltar de fato a valorizar muito mais e pagar muito mais caro por uma relação humana. Você sentar numa mesa e olhar no olho de alguém e conversar e desenrolar alguma questão nesse sentido. Que eu acho que vai um pouco contra até a própria ideia assim, da inteligência artificial em muitos âmbitos. Assim. O que você acha disso? Dessa tendência não óbvia das pessoas voltarem a buscarem mais por proximidade humana, calor humano, ou não de uma coisa mais tão virtual, vamos dizer assim? Cara, boa pergunta. Se não ficou claro ainda, eu repito que a minha opinião ela não é a da massa, tá? Minha opinião, eu dou um passo para trás, fico observando e eu tenho o meu parecer. A inteligência artificial não vai na contramão do contato humano. Pelo contrário, a semana de 4 dias ela só será possível com a aplicação da IA. Para quê que eu vou querer trabalhar sábado, domingo, feriado, se não precisa mais? Se é finito. Tá bom, eu tenho uma empresa.
prosperou, me dá uma margem de lucro, 30, 40, vai, fatura 5 milhões, 10 milhões. Já me dá o suficiente para ter uma vida boa, sustentar minha família. Você fala, tá bom, vou ter uma segunda empresa. Você vai dar uma segunda empresa, você já aprendeu com a primeira, você sabe como fazer, já tem alguns... Cara, você vai chegar uma hora que você fala, pra quê? Você entendeu? A não sei que você goste muito disso. Mas de encontro com o que eu entendo, o que me motiva, por que eu sou apaixonado por inteligência artificial, por que eu defendo a inteligência artificial? Porque ela me possibilita passar mais tempo com a minha família. E eu amo a minha família, eu amo a natureza, eu amo o esporte. E, cara, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ter tempo com a minha família, praticar atividade física, dormir, ir para uma praia, fazer um acampamento com a minha família, se eu tô atrasado com as minhas demandas, se o meu negócio não está prosperando, que era para eu estar lá, só que eu tô aqui nossa, não era para eu estar aqui no podcast, porque eu tenho trabalho para fazer, porque eu tenho que entregar até o final do dia, porque eu tenho que receber o dinheiro para poder pagar as contas. Entende? Então, eu acredito que quem acredita, né, que a inteligência artificial vai prejudicar o contato humano, a minha opinião é que é uma visão equivocada, entende? A inteligência artificial, pelo contrário, ela vai tornar o contato humano mais acessível, porque vai diminuir a necessidade de tempo que a gente leva para fazer o que a gente faz hoje. Ponto. Boa, muito boa. Empreendedor que está acompanhando a gente, o cara está começando, já tem um negócio ali faturando algum valor ali no mês a mês, ou já tem até um valor considerável de faturamento, mas ele ainda não aplica, não sabe, não tem ideia de como que ele pode começar a implantar a inteligência artificial no negócio dele. Qual que seria o primeiro passo ali para um cara que está começando, só conhece inteligência artificial de ouvir falar, mas de fato ali não colocou como um braço do negócio dele ali, ainda não sabe como começar a utilizar. Como que esse cara consegue começar a ter esse novo funcionário, vamos dizer assim, no negócio dele? Ou, não, talvez não seja a palavra correta, como que ele consegue tirar proveito de todos esses benefícios? Cara, começa pelo ChatGPT. Pronto. Eu vou ser direto porque o ChatGPT é o mais simples, acessível e impactante. Hoje são mais de 20 milhões no mundo de usuários, mas eu ouso dizer que nem 0,5% sabe usar. Porque ele está relacionado a prompt, como fazer um prompt de qualidade, como treinar um GPT, como criar um GPT, para que criar esse GPT. Então eu acredito que ao invés de entrar aqui agora em um assunto mais profundo, para essa pessoa que está começando agora, começa pelo ChatGPT. Começa pela OpenAI. Tipo assim, o que o OpenAI é como se fosse a Meta e o ChatGPT é o Instagram, sabe? Então começa pelo ChatGPT. Baixa. Existem vários vídeos no YouTube, cursos. Aprenda o básico e ali na hora que você aprender o básico, mas um negócio que é muito comum, eu tentei, né? Eu tentei evangelizar uma galera que eu sou testemunha do ChatGPT, né? Eu tentei evangelizar uma galera que trabalha comigo e, sei lá, um terço pegou. Porque na hora que chegava no assunto mais complexo, parava ou achava que já era o suficiente. Só que ninguém foi até o final. Eu ainda não tenho ninguém para trocar ideia de igual, sabe? Fala assim, cara, isso aqui, a pessoa me devolve algo melhor. Não que eu seja o bam, mas não tem, cara. Tipo assim, empreendedor também. Eu vou procurar em podcast, não tem também. Tipo assim, fala, cara, não é que... Eu acredito que as pessoas que estão fazendo coisas, elas não estão falando. Só pode, entende? Porque o que eu vejo é que você, empreendedor que está começando agora, vai no ChatGPT e fique bom nisso. Você já é melhor que... Isso já vai te trazer um resultado que 99% dos empresários não têm acesso. Esse é o primeiro ponto, tá? E eu tô falando para você porque do meu lado eu tenho pessoas, eu tô motivando, as pessoas estão vendo a magia acontecer e mesmo assim
não vai, sabe? Tipo, trava. Às vezes eu me sinto louco. Recentemente, semana passada, eu tive uma reunião com um engenheiro do Google, que está lá na Califórnia, tá? Pai de 2 filhos também, entrou de férias agora essa semana. Tive uma reunião com ele semana passada porque ele queria ouvir do meu projeto. Eu tenho um projeto de aplicação mais profunda de IA dentro do mercado de contabilidade. E ele falou, cara, faz muito sentido. Engenheiro do Google, tá? Faz muito sentido. Não é tão simples quanto você pensa executar o que você está fazendo. É algo que é tecnicamente complexo e aí no Brasil você vai ter dificuldade de encontrar mão de obra para te auxiliar. E aí ele me chamou para fazer parte de um grupo de engenheiros lá na Califórnia. Você entende? Hoje eu faço parte de um grupo de CEOs que estão na Califórnia, em São Francisco, lá no Vale do Silício, bebendo na fonte, porque o que a gente está falando aqui agora, há 5 anos eles estão falando lá. Sim. Posso fazer um parênteses, cara, de uma experiência impactante que eu tive numa reunião comercial com um cliente? Manda. Cara, eu posso falar o nome da pessoa, mas não posso falar a empresa, eu acho. O nome da pessoa, André. Tava conversando com esse André, cara. Se você tá me ouvindo, André, você sabe do que eu tô falando. Obrigado. Eu tive uma reunião comercial. Ele queria contratar o meu escritório de contabilidade. Ele é um cara que tem uma empresa gigante, com faturamento de milhões. Brasil é um dos maiores, se não o maior do ramo. Tá? E ele falou comigo, ele queria contratar nosso escritório porque ele via que a gente tinha potencial, agregava, comungava com a cultura da empresa dele. Daí eu peguei e mostrei para ele, ele falou, cara, quer um conselho? Eu falei, lógico. Porque ele tinha uma equipe, cara, que não enchia 2 mãos. E um faturamento em mais de 7, 8 dígitos. 7 dígitos, mês. Eu falei, cara, como? E aí ele pegou e falou assim, não contrata mais contador. Contrata desenvolvedor. Essa foi a primeira dica que ele deu. E aí foi tão boa essa reunião que eu falei, cara, vamos marcar uma segunda conversa? Vamos, porque ele estava querendo me contratar, mas eu estava querendo conhecer mais do negócio dele. Daí ele pegou e na reunião, ele pegou, me mostrou, me fundamentando, né, o porquê das coisas, do porquê do conselho dele, etc. E ele mora lá, tá? E ele pegou, mostrou para mim, pegou a câmera, virou de lado. Ele estava fabricando robô, mexendo, solda, braços. Ele estava fazendo robôs. Porque alguns robôs não são sistemas, precisam dessa mecânica, né? Uhum. E ali eu entendi que eu falei, cara, esse cara tá em outro mundo, tá em outro game. E esse cara mudou a minha forma de ver negócio. Porque eu falei assim, cara, é isso. Por mais profundo que seja o meu conhecimento em tecnologia, de aplicação para negócios, é nada perto do que esse cara já tem. E por que esse cara já tem tudo isso? Porque ele é a essência. Ele é o próprio... Ele está na fonte. Primeiro, ele está bebendo na fonte. Segundo, ele está aplicando. Terceiro, ele já tem resultado. O cara, tipo... Eu nunca vi esse cara num podcast. Eu nunca vi esse cara num vídeo no YouTube. Eu nunca vi esse cara numa Forbes. E é o maior empresário brasileiro que eu conheço. Entendeu? E quando ele veio pro Brasil, ele dorme no colchão do escritório dele. Não fica nem em hotel 5 estrelas. Eu falo, é meu sonho, cara. É meu sonho, assim. Eu falei, não ter uma vida igual a dele, mas ter essa inteligência, ter essa capacidade de solução, assim, sabe? Eu acho que essas pessoas mais, entre aspas, anônimas, assim, tem muito a ensinar pra gente. A gente vê, acho que a gente até falou isso em algum outro momento, em off, nos outros encontros que a gente teve aí. A gente sempre olha pra lista da Forbes, né? Quem são os mais ricos do mundo? Vai estar lá o Elon Musk... E o outro cara lá do... Esqueci o nome dele agora lá. Chinês, né? Sempre tá os dois lá. Eu não acho que esses caras não é. Não é. Os mais ricos do mundo mesmo, de fato, que é distância de holofote. O Lehman fala isso. Esse cara fala, como que você se sente? Ele falou assim, eu não sou nem o centésimo. Ele fala, os ricos mesmo não estão não tá na Forbes. Não tá na Forbes. Cara, demais. Sensacional. Aquele negócio de gravar o podcast de 3, 4 horas serve pra gente, hein?
Eu sempre. Eu preciso gravar. Eu preciso pegar uns episódios aqui pra gente fazer de 3, 4, 2, mais horas aqui, porque uma horinha tá ficando pouco. Colocar uma cerveja também. Faz uma bebidinha diferente. Faz na sexta, né? Depois do almoço, aí já vai. Já vai embora. Sexta-feira vai até não sei aonde lá. Mas, cara, a gente tá chegando ao fim aqui do nosso episódio. Muito, muito, muito obrigado por você ter vindo aqui, partilhado. Não vou nem falar um pouco do seu conhecimento, né? Mas muito do seu conhecimento aqui. Falar do que você tem feito aí, trazido um pouco mais à luz essa questão da inteligência artificial, que para muitos ainda é muito mais razoável. Falamos de sociedade ainda também. Falamos de muita coisa legal aqui. Tenho certeza que contribuiu muito para quem está nos acompanhando aí. Queria que você deixasse aí um último recado aí, uma última mensagem para os nossos espectadores. E mais uma vez, muito obrigado aí pela sua amizade e pela sua parceria de sempre. Perfeito. Queria deixar só um asterisco para quem já quebrou a camada do iniciar, para quem já iniciou. Foca em agentes. Agentes inteligentes. Foca em agentes. Tem muito hype nesse assunto, para quem já conhece um pouco sobre inteligência artificial. Foca em agentes e não foca em correr foca em conhecer como fazer para criar bons agentes. Depois a gente conversa. E é um prazer, será um prazer, na verdade, poder te conhecer, poder trocar figurinha contigo. E eu quero um dia estar sentado numa mesa com pessoas com mais conhecimento do que eu, principalmente do mercado de contabilidade, cara. Seria sensacional para trocar figurinha, para a gente ajudar para a gente fazer parte dessa geração que vai revolucionar o mercado aí no nosso nicho. E eu que agradeço imensamente o convite, a confiança. É um prazer. Ficaria aqui por horas e mais horas. Quero te agradecer pela oportunidade que você me deu. E agora você se ferrou, porque não estava programado. Fudeu. Para quem não sabe, ninguém sabe disso, né? A maioria das pessoas não sabe disso. Quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei com a mochila nas costas, dividi a quarto com 7 pessoas. Isso em 11 de agosto de 2017. E queria empreender. E nesse sonho empreendedor, eu queria abrir um escritório de contabilidade. E devido à falta de experiência necessária para a constituição de um escritório de contabilidade, eu entrei em contato com o Ricardo, da Via Contax, me ofereci para trabalhar gratuitamente, para aprender, para usar como espelho. E aconteceu, o Ricardo abriu as portas. Por alguns meses eu trabalhei lá com vocês. Aprendi o suficiente para iniciar o meu negócio e hoje aí conta com mais de 300 clientes, mais de 20 colaboradores e com um potencial de crescimento grande e muito graças ao seu sim, a você ter me apoiado. Então, é muito legal, eu agradeço muito. Então, não é você que me agradece de verdade mesmo. Eu tenho uma dívida de honra com você. Sempre que você precisar, pode me chamar. Estarei à disposição. Vamos fazer chorar aqui, cara. Você tá doido. Não, mas, cara, a gente fica muito feliz em fazer parte da história da BLN, de tudo que você já construiu, de tudo que você ainda vai construir. Tenho certeza que estamos só começando aqui ainda. Conta sempre, do mesmo jeito que lá no começo a gente se cruzou, nosso caminho se cruzou. Conta sempre comigo que você precisar daqui pra frente. Tamo junto. Obrigado mais uma vez. Como que a galera te acha na internet? O que faz pra te encontrar? Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, mas fala aí pra turma como que a galera te acha. Cara, bom que Rubinei não tem muitos por aí, né? R-U-B-N-E-Y. Rubinei Luan Belloni no LinkedIn. Tô no Instagram também, RL Belloni. B de bola, 2 L's e no final. Eu não sou um infoprodutor ainda, mas pretendo compartilhar um pouco mais desse conhecimento, disso que a gente conversou na internet, para, quem sabe, ajudar mais pessoas. O mundo precisa do seu conhecimento, é isso que a gente precisa, construir o Brasil. Show? E não só o Brasil, né, mas extrapolar essas fronteiras aí. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, tamo junto. E para você que nos acompanhou até aqui, tenho certeza absoluta que esse papo aqui agregou muito aí no seu negócio, na sua vida. Um grande abraço, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curte esse vídeo, manda aí para os seus amigos, para os seus sócios, para os seus funcionários, lá no grupo dos empresários lá, que você faz parte, que eu sei que você faz parte. Te espero no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.
Valeu!